Oiê, eu me chamo Esté e vou compartilhar com você o passo a passo dessa decoração. A gente vai começar cobrindo o nosso bolo com a ajuda do saco de confeitar. Eu estou utilizando a cobertura de Buttercream. Para facilitar a gente espalhar a cobertura pelo bolo, você vai segurar o saco de confeitar com a mão fixa e vai girar apenas a mão da bailarina, que assim a gente consegue ter uma distribuição uniforme de toda a nossa cobertura. Após finalizar esse passo, a gente vai começar espatulando o nosso bolo pelo topo, tirando o excesso de cobertura e deixando o topo um pouco mais lisinho. Depois a gente vai começar a espatular pelas laterais, para aí a gente utilizar a nossa espátula lisa. Para a gente conseguir deixar aí nosso topo bem retinho, a gente dá uma leve inclinada na espátula, a nossa mão com a espátula fica parada e assim a gente vai girando a bailarina até deixar o topo bem uniforme. Agora eu tô espalhando toda a nossa cobertura. Eu acho que fica mais fácil depois pra gente poder alisar, porque a gente já deixa o bolo um pouco mais reto, mas esse passo aí é opcional, eu gosto de fazer. Pra gente utilizar a espátula tanto lisa ou a de textura, a gente precisa deixar a nossa espátula num ângulo de 45 graus e você deixa a espátula reta, tá? Ela precisa estar encostando no cake board. A gente tem que ficar sempre atento para não estar apertando demais ou em cima ou embaixo, para não deixar o nosso bolo virar tipo um cone. Eu já dei a primeira alisada e agora a gente vai cobrindo as imperfeições até a gente conseguir fazer com que o nosso bolo fique bem lisinho. Você não precisa ter pressa para poder estar alisando o seu bolo. Fazendo com calma, a gente consegue um resultado melhor, tá? Então, a gente sempre tem que ficar atento ao ângulo que está a nossa espátula. Tem que ser um ângulo de 45 graus entre você e o bolo. E a espátula precisa estar reta aí no cake board. Fazendo assim, não tem erro. Você vai conseguir deixar o seu bolo bem liso e bem retinho, tá bom? Agora meu bolo está perfeito, eu vou levar ele para a geladeira para ficar bem geladinho, para a gente começar a fazer a aplicação do nosso stencil. Já tirei o bolo da geladeira, vou utilizar um stencil para a gente fazer essa decoração e um pouco de Buttercream colorido de rosa. A gente vai então posicionar o nosso stencil no nosso bolo, de uma forma que ele não fique torto, tá? Porque precisa ficar bem certinho pra gente ter um ótimo acabamento. E aí eu vou começar espalhando a nossa cobertura com a ajuda da nossa espátula angular. Não é necessário colocar uma camada muito grossa da cobertura, tá? A gente tem que tomar cuidado só para não deixar fino demais. Após a gente passar, a gente vai utilizar a nossa espátula lisa para poder uniformizar toda essa cobertura que a gente está colocando por cima do stencil. Eu não preciso me preocupar em colocar a cobertura até no final do bolo, porque essa parte vai ser tampada, tá? Então, aí com a espátula lisa, eu vou tirar o excesso de cobertura
deixar uma camada bem fininha, e aí eu já posso retirar o nosso stencil. Uma dica muito importante, o bolo precisa estar extremamente gelado. O meu bolo não estava tão gelado, então deu umas marquinhas na hora que eu coloquei o stencil. O que eu fiz? Levei o bolo novamente para a geladeira, deixei ficar bem gelado mesmo, e agora eu vou terminar de aplicar o stencil no nosso bolo. A gente vai repetir aí então o mesmo processo, tá? Vamos passar uma leve camada de borequim na cor rosa, né? Ou você pode escolher a cor que você quiser. E vamos depois finalizar com a nossa espátula de textura e retirar o stencil. O ideal é que esse processo seja feito bem rápido. Quanto mais rápido a gente fizer, mais bonito fica o resultado final quando a gente tira o nosso stencil. Esse lado ficou bem mais perfeito. Vou tirar. Aí, o lado que eu deixei gelar por mais tempo, o acabamento ficou bem melhor. Aí eu tô mostrando a diferença entre o lado que não estava tão gelado e o lado que ficou super gelado. Eu estou limpando o nosso bolo, o nosso prato. É muito importante o nosso prato estar sempre limpo. E a gente vai começar a fazer agora o nosso cachepô. Eu vou utilizar aí a mesma cor que eu utilizei para fazer a decoração com o stencil. Na hora de limpar o prato. Com a ajuda da nossa espátula angular, eu vou espalhar a nossa cobertura aí pela mais ou menos a metade do bolo, tá? Não precisa ser tão uniforme. Se você quiser um cachepô bem retinho, você pode fazer essa aplicação aí com um saco de confeitar também, tá? Mas eu gosto de fazer com a espátula porque eu gosto que ele fique não tão retinho. Quando a gente faz com a espátula, eu acho o acabamento um pouco mais bonito. Mas aí fica ao seu critério, ao seu gosto, tá? A gente não precisa fazer tão perfeito, porque a intenção é ficar com as bordas imperfeitas mesmo, esse cachepô. Se você quiser que ele fique perfeitinho, aí o ideal é fazer com saco de confeitar, tá? Pra ficar o mais reto possível. Mas essa aqui não é a nossa intenção. Cuidado para não encostar aonde a gente não quer que estrague a decoração do stencil. Agora eu vou usar a nossa espátula de alisar. Eu vou alisar com bastante Agora, cuidado. com a nossa espátula lisa, a gente vai alisar o nosso cachepô. Tomar muito cuidado pra gente não encostar no nosso stencil, tá? Que aí a gente vai acabar estragando a nossa decoração. Então, a gente pressiona mais a parte de baixo, aonde tá o nosso cachepô. E aí, a gente tenta deixar a espátula um pouco mais longe da parte de cima, onde tá o nosso stencil. E aí, a gente vai cobrindo as falhas até o nosso cachepô ficar lisinho, bonitinho. Aqui a gente tem que alisar com cuidado para não encostar na cobertura de cima, tá? Retira o excesso. A gente vem mais alisar, tá? Como o bolo tá gelado, então
tirando um pedacinho aqui, mas a gente só vai completando e alisando. Até ficar do jeitinho que a gente quer, tá? A gente vai precisar do auxílio da espátula. A gente vai procurar o lado mais baixo do bolo pra gente começar a fazer essa quina. Meu bolo não tá gelado o suficiente. O ideal é que ele estivesse mais gelado. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer aqui. A gente vai tirando e limpando. Nossa espátula, tá? O acabamento fica melhor. Pode fazer também com o auxílio de uma faquinha, mas eu gosto de usar a espátula. Bom, vou aproveitar, vou limpar o nosso prato. E eu vou finalizar com um trabalho em bico aqui em cima. Acredito que vai ficar bem bonito. E eu coloquei metade branco e metade rosa. E eu vou fazer uma espiral aqui em cima. Um pouco mais de álcool, tá? Vou misturar novamente. E bora pintar.
Aqui a gente vai com cuidado. Vai pintando aqui esse acabamento do bolo. Esse pincel meu não tá legal.